Nós estamos ainda no terceiro passo do método de estudo bíblico indutivo, que é a interpretação. E dentro da interpretação nós estamos analisando a diferença existente entre os dois primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, e os demais capítulos, de Gênesis 3 até Apocalipse 22. A diferença é o advento do pecado. O pecado entrou na humanidade, o pecado entrou no homem. Vimos na aula passada, que Deus, antes do princípio, porque o versículo que nós estamos meditando é Gênesis, capítulo 1, versículo também 1. Primeiro versículo da Bíblia, repita aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se no princípio criou Deus os céus e a terra, o que existia antes do princípio? Deus. Somente Deus. Não existia nada além de Deus, porque Deus não havia ainda criado nada, criado ninguém. Só Deus, o Deus eterno, que não teve princípio e não terá fim, existia antes do princípio. E Deus existia na sua unidade essencial, um só Deus, e na sua trindade pessoal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas em Deus existiam. Em algum momento da eternidade, Deus concebeu a ideia e o propósito de criar um ser, para trazer a esse ser a sua, coloquei isso aqui na aula passada, a sua revelação. Pela revelação, esse ser que é o homem receberia conhecimento de Deus. Receberia conhecimento de Deus. Por esse conhecimento, o homem passaria a amar a Deus, receberia o verdadeiro amor, e por esse amor o homem receberia então obediência a Deus, e essa obediência é a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Esse era o propósito inicial de Deus na criação desse ser que era o homem. Deus, na sua presciência, viu que o homem ia pecar e que o pecado do homem, então, estaria ameaçando o seu propósito. E mesmo então, sabendo que o homem ia pecar, Deus não desistiu do seu propósito, estabelecendo também, antes do princípio, antes da fundação do mundo, a obra da salvação, ok? A obra da salvação. Então, duas obras principais, duas obras principais de Deus. Duas obras principais de Deus, todas as duas elaboradas por Deus antes do princípio da fundação do mundo, tá? A obra da criação e a obra da salvação. A obra da criação e a obra da salvação. E essas duas obras, elas podem ser chamadas, tá? A criação pode ser chamada de primeira criação e a obra da salvação pode ser chamada de segunda criação. Primeira criação e segunda criação. A primeira criação
é a que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a salvação também é chamada na Bíblia de uma nova criação. Eu coloquei aqui segunda criação, né? Ou nova, segunda ou nova criação. É o que nós lemos, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Abra na sua Bíblia, anote e abra. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Acharam? Então leia. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você pode fazer uma correção aí na sua Bíblia, onde está escrito nova criatura. No original, escrito por Paulo em grego, está não criatura, mas criação. Então leia comigo o versículo correto, diga: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por que Paulo disse aqui nova criação? Porque ele está falando da obra da salvação. A salvação é chamada na Bíblia de nova criação. É nesse sentido também que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Leiam. Repita essa frase aqui, ó. Criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus. Esta criação aí não é a primeira, lá de Gênesis. Essa criação aqui é a nova criação. Criados em Cristo Jesus são os salvos, tá? São os salvos. Então aqui vai se estabelecer em toda a história uma radical diferença entre os salvos e os não salvos. Os não salvos, eles são o homem da primeira criação. Eles só têm a primeira criação. Eles não têm a segunda criação. Eles não têm a nova criação. Eles não fazem parte da nova criação. Mas os salvos que vieram ao mundo de acordo com a primeira criação, eles foram criados novamente. Eles foram feitos uma nova criação mediante a obra da salvação em Cristo Jesus. É por isso que Paulo coloca na carta aos Romanos e também no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, aquela ideia do primeiro Adão e do último Adão. O primeiro Adão é o homem da primeira criação. O primeiro Adão é o homem pecador, o homem que pecou. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas decaiu no pecado. E o último Adão
é Jesus Cristo, feito homem, que não pecou e por isso é o nosso Salvador. Jesus chamou essa nova criação aqui, essa nova criação, ela foi chamada por Jesus em João capítulo 3, quando Jesus conversou com um religioso, um homem altamente religioso, o nome dele é Nicodemos, né? Quando Jesus conversou com Nicodemos, Jesus, para Nicodemos, ele chamou essa nova criação de novo nascimento. Jesus disse: quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Tá? Porque quem não nascer de novo é quem não for criado novamente em Cristo Jesus, dentro da obra da salvação estabelecida por Deus. Já o apóstolo Paulo chamou essa nova criação, ele mesmo que chamou aqui de nova criação, Paulo também chamou essa nova criação de ressurreição. Colossenses capítulo 3, versículo 1, quando ele disse assim, se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Essa ressurreição que Paulo fala aí, se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, essa ressurreição aí é a salvação, é a nova criação, é o novo nascimento, ok? Que começa com o quê? Essa nova criação vai ter o quê? 3 níveis. Essa nova criação que é a salvação vai ter 3 níveis. Começa pela conversão. É na conversão que nós somos criados novamente, que nós nascemos de novo, que nós somos ressuscitados com Cristo, para buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto é o segundo nível da nossa salvação, que é a santificação, e o final dessa obra da salvação será a nossa glorificação. Quando Jesus voltar, os salvos serão glorificados, serão semelhantes a como Jesus está hoje. Jesus hoje, como homem no céu, já está glorificado. E assim também serão os salvos. Então a salvação, a segunda criação, ou a nova criação, ou o novo nascimento, ou ressurreição, ok? Então, se eu der uma prova para vocês com 200 perguntas sem consulta, né? Uma das perguntas será: descreva a nova criação. Aí você vai escrever: a nova criação é a obra da salvação, que Jesus chamou de novo nascimento, que Paulo chamou de ressurreição, e que começa com a conversão, se desenvolve por meio da santificação, até a glorificação por ocasião da vinda de Jesus. Pronto, respondendo assim, você ganha certo nessa pergunta. Ok? Entendeu bem claro? Muito bem. Olha só, amados. O terceiro passo do método de estudo bíblico é a interpretação, correto? Para aprendermos a captar como a Bíblia interpreta a Bíblia, o tema mais desenvolvido na Bíblia não é o tema mais importante. Porque o tema mais importante da Bíblia, tá? Quem é que diz para mim qual que é o tema mais importante da Bíblia? Qual a coisa mais importante que a Bíblia trata? Deus, gente. O tema mais importante da Bíblia é Deus. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. O tema mais importante da Bíblia é Deus. Ok?
Mas o tema mais desenvolvido na Bíblia não é Deus. Não é o tema Deus. O tema mais desenvolvido na Bíblia é a salvação. A salvação é do que a Bíblia mais fala. Fala mais de salvação do que do Salvador. Fala mais de salvação do que de Deus. Fala muito de Deus. A Bíblia fala muito de Deus. O principal tema da Bíblia, que é Deus, é um tema bastante vasto em toda a Bíblia. Só que sobre salvação é mais vasto. Fala mais de salvação do que do próprio Deus. Por isso que é importante vocês entenderem aqui, dentro da interpretação, esses temas primordiais que vão entrando e saber que de todos os temas, tá? A Bíblia tem muitos temas. Na aula que vem, que será o 4º passo do método, vocês vão ver os temas principais da Bíblia, tá? E vai ver que o tema mais desenvolvido em toda a Bíblia é a salvação. A salvação. Por quê? A salvação, tá, é a razão de ser de toda a Bíblia, desde Gênesis 3 até Apocalipse 22. Porque em Gênesis 3 foi que entrou o pecado. E a salvação é o meio instituído por Deus para nos livrar da maldição do pecado e da sua condenação. Por isso, de Gênesis 3 até Apocalipse 22, o tema mais trabalhado nas Escrituras será a salvação. Não é um tema trabalhado no Gênesis 1 e 2, porque em Gênesis 1 e 2 o homem não tinha pecado. E como ele não tinha pecado, não tinha necessidade de salvação, porque ele não tinha pecado. Gênesis 3, entrou o pecado. Então, para o pecado, Deus já havia elaborado, antes da fundação do mundo, antes do princípio do mundo, ele já havia elaborado a obra da salvação. Porque a primeira criação, o homem da primeira criação iria decair. Então Deus elaborou a segunda criação, a nova criação, que é a obra da salvação. Ok? Muito bem. Dito isso aqui para vocês, nós vamos dar uma desenvolvida aí no Gênesis 1 e 2, tá? No Gênesis 1 e 2, para captar ainda algumas coisas muito importantes que nós precisamos captar daí. Se no princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Então significa que esse ponto aqui, chamado princípio, esse ponto aí, chamado princípio, uma das 200 perguntas da prova é: defina o que é o princípio. Vocês têm aí já no caderno, o que é o princípio? Princípio é o ponto na eternidade onde Deus iniciou o período chamado tempo. Como teve um princípio, terá o fim é o quê? O ponto na eternidade onde Deus consumará o período chamado tempo, ok? Muito bem. Então, se no princípio criou Deus os céus e a terra, esse princípio aqui estabeleceu uma diferença em toda a eternidade. Porque do princípio para frente, nunca mais a eternidade será como foi antes do princípio. Porque antes do princípio só existia Deus. Antes do princípio só existia Deus. Agora, nunca mais, do princípio para frente, a partir do princípio, nunca mais, em toda a eternidade, nunca mais vai existir só Deus.
mas sempre vai existir Deus e sua criação. Ok? E os dois elementos da criação. Outra pergunta para a prova. Quais são os dois elementos da criação? O elemento permanente e o elemento provisório. Ou seja, a criação permanente e a criação provisória. A criação provisória é o cosmos. O que é o cosmos? O mundo visível criado. O universo inteiro, com as suas galáxias, com os seus planetas, entre eles aqui a galáxia Via Láctea, onde está o planeta Terra, com os mares, montanhas, bichos, animais, pássaros, peixes. O mundo visível criado. Essa criação visível aí, ela é provisória. Ela só vai existir até o fim. Lá no fim, tudo isso vai desaparecer. Por isso está escrito: passará os céus e a terra. Mas as minhas palavras não passarão. Passará os céus e a terra, porque vai passar, toda a criação provisória vai acabar. No Apocalipse a gente lê assim, né? E os céus se enrolaram como uma folha de papiro, e o mar já não existia. Tudo isso você lê no Apocalipse, entendendo que essas coisas vão passar. A criação provisória, o cosmos, a natureza criada, o mundo visível criado, foi criado por Deus apenas para ser o palco da história. Quando a história acabar, o palco vai ser desmontado. Ok? O palco vai ser desmontado. Então, mas a criação permanente, uma vez chamados à existência, os elementos da criação permanente, uma vez chamados à existência, vão existir para sempre, dentro de toda a eternidade, ok? E da criação, os elementos da criação permanente são os homens e os anjos. Os anjos, tá? Uma das mais fracas doutrinas bíblicas é a doutrina bíblica acerca dos anjos. A Bíblia não fala muitas coisas sobre anjos. Poucas coisas. A Bíblia fala poucas coisas sobre anjos. Por quê? Porque o objetivo de Deus com a Bíblia não era revelar anjos, mas revelar Deus. É conhecer Deus, não é conhecer anjos. Anjos, basta saber sobre anjos o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Eles são espíritos ministradores enviados por Deus a serviço dos que hão de herdar a salvação. Ok? Então, os anjos de Deus foram criados por isso, para servir os que vão ser agraciados com a obra da salvação. Tá? A serviço deles que os anjos são enviados. Os anjos, né, a doutrina bíblica que trata de anjos chama-se angelologia. Tá? Essa doutrina bíblica ela é fraca, porque ela não fala tudo sobre anjos, porque esse não foi o interesse de Deus na Escritura. Tá? Então, se você tinha curiosidade sobre anjos, curiosidade é carnal, não é espiritual. Então, seja um homem espiritual e para de ser curioso. Tá? Esqueça, joga suas perguntas sobre anjos tudo no lixo e fique só com Hebreus 1,14. Quem são os anjos? Seres ministradores, espíritos ministradores enviados por Deus a serviço dos que hão de herdar a salvação. Só isso que você precisa saber, mais nada, sobre anjos. Ok? Ai, como é que esse negócio de anjos, né? Nós não oramos a anjos. Viu? Na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada declara que nós só oramos a Deus. Só invocamos o nome do Senhor.
Nós podemos falar com as 3 pessoas, podemos falar com o Pai, podemos falar com Jesus, podemos falar com o Espírito Santo, porque essas 3 pessoas são o mesmo Deus. E são 3 pessoas. E são como Deus onipresente, tem onipresença. Então, são as únicas que escutam orações. Os anjos não são onipresentes. Cada anjo só pode estar em um lugar de cada vez. Anjos não escutam orações. Então nós não oramos a anjos, não invocamos anjos, como isso é ensinado de maneira errada, como uma heresia no catolicismo e em outras religiões semelhantes. Okay? Que fica invocando anjos, né? E diz que para dormir tem que fazer uma oração lá, Santo Anjo do Senhor. Nada disso, isso é heresia, tá? Isso é heresia. E se alguém invocar anjos, os anjos que vão vir são os decaídos, são os demônios. Está invocando demônios, porque os anjos não são para ser invocados, nós invocamos a Deus, ok? E também quando nós invocamos a Deus, não precisamos pedir para Deus, o que muita gente fica pedindo por aí às vezes, Senhor, manda mais anjos aqui nesse lugar. Não precisamos pedir para Deus mandar anjo, não. Quando nós oramos, não precisamos dar ideia para Deus do que Ele precisa fazer, porque Deus sabe de tudo o que Ele precisa fazer. Não precisa de nenhuma ideia nossa. Deus não vai falar assim, puxa, é mesmo, eu mandei só 50 anjos, mas eu vou mandar mais 50. Você sempre deu uma boa ideia. Tem gente que fica tentando dar ideia para Deus em orações, tá? Oração não é para dar ideia para Deus, porque Deus não precisa das nossas ideias. Ele é soberano, poderoso e sabe muito bem o que faz. Então, anjos, não se preocupe com eles, estão realizando o seu trabalho. Ok? Não se preocupe com eles. Os anjos foram criados por Deus como seres assexuados. Eles não têm gênero, tá? E eles não se multiplicam, eles não procriam, ok? Então, os anjos, não existe o anjo e a anja que se casa e dá anjinhos. E nasce anjo. Não existe multiplicação de anjos. O número de anjos criado por Deus é o número de anjos que sempre vai existir, nem mais e nem menos. Porque uma vez criados, eles fazem parte da criação permanente e vão existir para sempre, ok? Dos anjos, de todos os anjos criados por Deus, que a Bíblia não fala quantos, a Bíblia não fala o número, a Bíblia só fala que são miríades e miríades. Já ouviu essa palavra? Miríades. Miríades em em grego significa milhares, tá? São milhares de anjos criados por Deus, mas nós não temos o número exato, porque Deus não revelou o número exato de anjos que Ele criou. Mas Deus criou um número exato de anjos. O que nós sabemos pela Escritura é que 1/3 desses anjos decaíram do seu estado de santidade em que foram criados e se transformaram em demônios. Por isso eles foram expulsos do céu, junto com o seu líder, Satanás, que era também um anjo santo. E foi no coração desse anjo que chamado diabo, que o pecado teve a sua origem. O pecado não é uma criação de Deus. O pecado foi uma manifestação misteriosa, misteriosamente se originou no coração desse anjo, que quis tomar o lugar de Deus no céu, quis dar um golpe de estado em Deus, e ele conseguiu contaminar 1/3 dos anjos de Deus. Seja lá qual for o número de anjos, tá? Divide em 3. 1/3
seguiram o coração de Satanás e foram contaminados pelo pecado, decaíram, portanto, do seu estado original de santidade e se tornaram demônios. E foram expulsos do céu, como está bem relatado em Apocalipse capítulo 12. Houve uma batalha no céu, o arcanjo Miguel combateu contra Satanás e os seus anjos, e já não houve lugar no céu para eles, e o diabo e os seus anjos foram lançados à terra. Ok? Então esses anjos, que são chamados então de anjos decaídos, tá? São os demônios. Eles não têm salvação, porque a obra de salvação não contempla anjos. A obra de salvação foi elaborada por Deus para homens e não para anjos. Esses anjos já estão automaticamente condenados. Por isso o lago de fogo e de enxofre foi criado por Deus em primeiro lugar para Satanás e os seus anjos, para Satanás e seus demônios. É o que a gente lê lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus separa as ovelhas dos cabritos e fala para os cabritos: ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Ok? Então, esses demônios decaíram do seu estado de santidade. Agora, 1/3 dos demônios, 1/3 dos anjos viraram demônios. Quer dizer que 2/3 dos anjos de Deus continuam no estado de santidade, e esses nunca mais vão decair, viu? Nunca mais vão decair do estado de santidade. Então, para cada demônio tem 2 anjos santos. Então não se preocupe, né? A batalha está ganha. Né? Para cada demônio tem 2 anjos santos. Então pode ficar tranquilo, que eles não vão nos derrubar, porque o que está em nós é maior do que está no mundo, e a nossa proteção ainda é maior. Esses anjos, então, não se multiplicam. Não se multiplicam nem dentro de sua própria raça, digamos assim, natureza angelical, muito menos que anjos não se multiplicam fora da sua raça. Por exemplo, anjos se unindo a homens, que é o que tem hereges pregando por aí, a partir de Gênesis capítulo 6, dizendo assim que os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens, e aí nasceram os gigantes daquela época, chamados nefilins, os gigantes daquela época, e tem pregadores por aí ensinando que os filhos de Deus ali eram anjos. Tá? Anjos que se casaram então com mulheres e nasceram gigantes. Amados, isso aí é lenda urbana. Tá? Isso aí não existe. Tá? Isso é história, isso é a mesma coisa de Saci Pererê e mula sem cabeça. Tá? Isso aí não existe. Anjos não se multiplicam, nem dentro da sua própria raça, muito menos se misturando com outra raça, como por exemplo os homens ou animais. Anjos não se multiplicam de forma alguma. E tem gente que pega essa palavra filhos de Deus ali em Gênesis 6, pegam também em Jó, capítulo 1 e capítulo 2, quando fala assim: quando os filhos de Deus se reuniram, veio também Satanás entre eles. Se lembra dessas passagens? E tem gente que fala que esses filhos de Deus ali são anjos. Filhos de Deus não são anjos. Hebreus capítulo 1 está escrito assim, a qual dos anjos disse Deus alguma vez: tu és meu filho? Anjos não são filhos de Deus. Anjos sempre foram, desde que foram criados, são criaturas de Deus e sempre serão criaturas de Deus. Anjos não recebem
como os homens, pela obra da salvação, recebem, João 1,12, o direito de serem feitos filhos de Deus. Isso é para os salvos. E fora os salvos, filho de Deus é só Jesus. Jesus é o Filho unigênito de Deus. E os salvos recebem o direito de serem feitos filhos de Deus. Anjos não são filhos de Deus. Anjos são criaturas de Deus, criaturas espirituais, seres espirituais criados para servir aqueles que vão ser salvos. Ok, amados? Acabei de falar para vocês tudo o que você precisa saber sobre anjos, não precisa saber mais do que isso. Isso é suficiente. E a Escritura não foi revelada para você conhecer anjos, foi revelada para você conhecer Deus. Amém? Muito bem. Agora, acima dos anjos, portanto, o principal ser da criação são os homens. Porque o plano de Deus em criar um ser para a este ser se revelar, trazer conhecimento, amor e obediência, que é a verdadeira adoração, esse ser que Deus pensou é o homem. O cosmos e os anjos, tudo isso foi criado para o benefício do homem, para a subsistência do homem, para a sobrevivência do homem. Elementos criados para que esse homem se mantenha seguro aí na existência a qual Deus o chamou. Ok? Vamos falar mais, portanto, dos homens, tá? Mas antes de falar dos homens, vamos ver algumas coisas importantes no início ainda de Gênesis, capítulo 1. Voltando agora para Gênesis, capítulo 1. Até aqui nós estamos trabalhando com vocês, né? Estamos trabalhando com vocês o primeiro versículo, né? Repita de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok. Então, a partir do princípio vai existir Deus e sua criação. Agora, no princípio criou Deus. Quer dizer que antes do princípio ele não criou nada. Só Deus existia antes do princípio. Por que aqui tem céus no plural? Terra está no singular, mas céus está no plural. Tá? É importante a gente analisar isso, porque tem gente que fica criando doutrinas aí só porque céus está aqui no plural. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí tem gente que vai pregar por aí, que aqui está escrito céus, porque existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. E existe mesmo, tá? O primeiro céu é o cosmológico, é o céu que a gente vê aí, tá? O firmamento, ok? O segundo céu e o terceiro céu não são lugares físicos, são lugares espirituais. O segundo céu é o paraíso, para onde Jesus levou o ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o terceiro céu é a casa do Pai, a Nova Jerusalém, que também é física, não só espiritual, também é material, toda com 12 portais feitos cada um de uma pérola, né? 12 portais imensos. Lá é a casa do Pai, lá é o céu ao qual se referiu João, em João 3,13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Lá é a casa do Pai, para onde os salvos só vão depois que Jesus voltar
e eles então serem ressuscitados, os que estão na terra serem arrebatados, e todo mundo entra nesse céu, tá? Com corpo, alma e espírito. Ok? Então, na terra, nós estamos de corpo, alma e espírito. No paraíso, não estaremos de corpo. No segundo céu, estaremos só de alma e espírito. Mas no terceiro céu, estaremos de corpo, alma e espírito. Ok, até aí? Então, muitos falam que aqui está escrito que no princípio criou Deus os céus, no plural, porque o texto está se referindo a esses 3 céus. Não é verdade. Tá? Não é verdade. Aqui está escrito céus por uma razão muito mais simples. É somente por causa de uma razão linguística. Moisés escreveu o Pentateuco, inclusive o livro do Gênesis, como todo o Antigo Testamento, em hebraico, na língua hebraica. E a língua hebraica tem algumas coisas que a diferem muito da língua portuguesa. E os tradutores, quando vão traduzir, tá, textos do hebraico para qualquer outra língua, por exemplo, a língua portuguesa, eles se confundem porque existem na gramática hebraica coisas que não existem na gramática portuguesa. Ok? Céus aqui não significa não está no plural porque significa o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Não é isso. Se alguém enxergar 3 céus aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está enxergando que não está aí. Não é isso que está aqui não. Aqui está muito simples. Acontece que a palavra céu em hebraico, acontece com muitas palavras em hebraico. O que acontece em português, por exemplo, eu só consigo lembrar de um exemplo em português, que é a palavra lápis. Alguém tem um lápis aí? Um lápis, em vez de caneta, lápis. A Helena está com um lápis ali, né? A Elane está com um lápis. É um lápis mesmo aí, Helene? Um lápis, não é isso? Lápis no singular é? E no plural? É lápis também, não é? Não é lápises. É lápis. Um lápis é um lápis e 2 lápis também. Vocês conhecem outra palavra em português que também tem isso? Oi? Pires também é? Eu não sabia. É? Pires é? Um pires, 2 pires, 3 pires. Muito bem, obrigado aí. Alguém lembra de mais alguma? Óculos. Óculos, olha que beleza, óculos. Então, né? Agora, então, óculos, né? Mas só que parece que o óculos é porque é um par de óculos, não é isso? É porque são 2 lentes, depois chama de óculos. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Em hebraico, tem muitas palavras assim. Em hebraico tem muitas palavras que funcionam desse jeito. Uma dessas palavras é a palavra céu. Uma dessas palavras é a palavra céu. A palavra céu em hebraico, tá? Que em hebraico se pronuncia Breshit bara Elohim et ha-shamayim. Shamaim. A palavra céu em hebraico se pronuncia shamaim. Shamaim dá uma ideia de plural, como se fosse uma palavra que termina com S em português, como lápis, como pires, tá? Mas ela é no singular do mesmo jeito que ela é também no plural. E aí, muita gente coloca então, os tradutores da Bíblia colocaram aí céus, mas podia ter colocado só céu. No princípio criou Deus o céu e a terra. Porque na verdade aqui no livro de Gênesis, o céu que está sendo criado é o céu cosmológico, é o cosmos. O céu que está sendo criado é só o primeiro céu, dentro aqui do livro de Gênesis.
Ok? Qual foi a origem do paraíso, a origem da Nova Jerusalém no céu? A Bíblia não diz para nós, só diz que existe. Agora, aqui quando fala criou os céus, está no singular e não no plural, seria o correto. Então, para ninguém criar doutrina aqui em cima disso. Então, no princípio criou Deus o céu e a terra. A mesma coisa acontece quando você lê aí pela Bíblia, especialmente pelo Novo Testamento, reino do céu. Às vezes você vai ler lá, e o escritor escreveu reino do céu, ou alguém escreveu reino dos céus. Você vai achar as duas coisas, reino do céu ou reino dos céus. Por quê? Os tradutores ficaram confusos acerca de qual seria a melhor expressão em português, tá? Já que em hebraico parece a palavra é igual tanto no singular como no plural, ok? A mesma coisa, por exemplo, acontece com a palavra Deus. A palavra Deus em hebraico é Elohim. Elohim é a palavra Deus. E ela vale para Deus e vale para deuses. É a mesma coisa do lápis, mesma coisa do pires. Deus, né? Em hebraico não tem Deus no singular, deuses no plural. Não. Deus, Elohim, tá? Nos Elohim pode ser Deus no singular ou pode ser deuses no plural. Então, dentro do contexto em que a palavra surgir, é que nós vamos saber se está falando de um Deus, o Deus único, ou se está falando dos falsos deuses que foram depois aí criados pelos homens. Ok? Muito bem. Pois não. Em Apocalipse 21, fala de novo céu e nova terra. Oi? Novo céu e nova terra é depois da grande tribulação. A grande tribulação termina com a guerra do Armagedon. Mas depois da guerra do Armagedon, ainda precisa da terra e do céu para o reino milenar. Entendeu? Essa nova terra vai ser essa mesma terra, só que renovada, purificada pelo fogo, tá? Purificada pelo fogo, para que continue sendo gerada aqui na terra, nessa nova terra, né? Nessa nova terra, novo céu, a humanidade que vai viver, vai ser gerada no milênio. Porque o milênio está aqui ainda, antes do fim, tá? Não é depois do fim, não. Esse fim aqui passa pela grande tribulação todinha, passa pelo milênio todinho, só depois do milênio é que vem o fim aqui do tempo, ok? Então, quando fala em Apocalipse, haverá novo céu e nova terra, onde habita a justiça, porque aqui nessa mesma terra, os homens já não... A humanidade no milênio já não se prepararão mais para a guerra, transformarão suas espadas em relhas de arado, as suas lanças em podadeiras, né? As pessoas vão viver em paz, porque será o milênio onde Satanás estará aprisionado por 1000 anos no abismo. Ok? Muito bem, então... Voltando ao primeiro versículo. No princípio criou Deus, então, esses céus aí, eu não preciso criar nada em cima disso, tá? Porque é o cosmos, tá? Os céus e a terra, ou o céu e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Leiam. Muito bem. Tem gente que pega esse texto aqui, né? E fala assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Aí tem gente que está pregando por aí, sabe o quê?
A terra está sem forma porque o diabo caiu na terra e deformou a terra. A terra estava sem forma e vazia. O que está acontecendo aqui é outra coisa que só vai compreender quem conhecer um pouco de língua hebraica, de gramática hebraica. Por aí vocês veem como as traduções da Bíblia, entendeu? Fazem perder o sentido original do texto, da língua original em que o texto foi escrito. A língua original do texto é muito importante. Tá? Tanto o hebraico do Antigo Testamento, como o grego do Novo Testamento. Na gramática hebraica, tá? Na língua hebraica, existe uma coisa diferente do que nós temos na língua portuguesa. Na língua portuguesa, que se chama o número do substantivo. O número do substantivo. Quem lembra disso aí na escola? Quem foi na escola aí? Qual que é o número do substantivo para nós? Muito bem. Singular e plural. Esse é o número do substantivo. Então, uma caneta, duas canetas. Uma é singular, duas, de duas em diante, plural, não é isso? Só que em hebraico tem uma coisa entre singular e plural. Em hebraico tem o singular e o plural, como nós temos, mas entre o singular e o plural tem o dual. No número do substantivo em hebraico tem o singular, o dual e o plural. Dual, como o próprio nome está dizendo para nós, representa o quê? Dois, né? Mas não é apenas duas coisas, mas geralmente duas coisas que vêm em pares. Como é o caso que eu falei aqui dos óculos, que é porque vem em pares. Tá? Nós temos vários membros em pares, não temos? Aqui, ó, duas mãos, né? Dois olhos, um par de olhos, né? Um par de orelhas, não temos? Um par de pés, não é isso? Ok? Ah, vamos falar em hebraico agora, vamos ver assim. Mão, faz assim, só com uma mão. Diga, iad. Em hebraico, mão é iad. Agora as duas mãos, assim, ó. Iadaim. São as duas mãos. Um olho, diga, ain. Agora os dois olhos, faz assim, ó, einaim. Uma orelha, diga, ozen. As duas orelhas, osnaim. Um pé é, diga, regel. Os dois pés, diga, raglaim. Tá vendo? Vocês estão falando línguas estranhas. Isso é línguas estranhas que vocês estão falando. Ok? Então, isso é hebraico. Esse que eu usei para dizer duas mãos, dois olhos, duas orelhas, dois pés, não é plural. Essa palavra que eu usei aqui para vocês é dual. Não é em hebraico considerado plural. Isso é dual, que define coisas que vêm em pares. Mas não é só para isso que existe o dual em hebraico, tá? O dual em hebraico, ele é usado, além de para definir pares de coisas, ele é usado também como o dual, é chamado de dual enfático. Dual enfático, para dar ênfase a alguma coisa que o escritor quer que os seus leitores prestem atenção nessa coisa. É chamado de dual enfático, para dar ênfase. Vocês estão acostumados a ler, por exemplo, nos evangelhos, as vezes que Jesus
fala assim: em verdade vos digo. O que Jesus está fazendo? Ele está usando o dual. Porque Jesus, quando pregou o evangelho, pregou em aramaico. Aramaico, tá, é a língua mãe do hebraico. Isso que tem no hebraico vem do aramaico. Jesus pregava em aramaico. Todas as vezes que Jesus falava em verdade, por que falar em verdade duas vezes? Ele está usando o dual enfático para dar ênfase naquilo que ele está falando. Em verdade vos digo: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Jesus usa as duas coisas, duas vezes, porque ele está usando o dual. Só que o dual enfático, tá? Esse dual enfático, então vocês estão pegando aqui um pouco de gramática hebraica, tá? Isso aqui, tá? O dual enfático, ele pode surgir, tá? Ele pode surgir com a repetição da mesma palavra, como nós vimos, em verdade, repetição da mesma palavra, ok? Ou pode usar duas palavras sinônimas. Duas palavras sinônimas. Quer ver um exemplo? Um exemplo a gente vê em Gênesis 1:26. Quando Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uma vez eu vi numa igreja um pastor pregando assim: irmãos, imagem é uma coisa, semelhança é outra coisa. Eu falei: onde que ele inventou isso? Eu estava lá no meu lugar, já está inventando. Não é outra coisa, não, é a mesma coisa. Gênesis 1:26, Moisés, quando escreveu Gênesis 1:26, ele usou o dual enfático com duas palavras sinônimas: imagem e semelhança. Imagem é a mesma coisa que semelhança. Semelhança é a mesma coisa que imagem. O texto foi usado dessa forma para dar uma ênfase que de toda a criação de Deus, o homem foi o único criado à sua imagem. Quando passa por versículo 27, já fala só imagem, não fala mais semelhança. E Deus fez o homem à sua imagem. Cadê a semelhança? Foi só no 26 que ele usou o dual. No 27 ele só usou o singular. Esse dual aí foi para dar ênfase, tá? Duas palavras sinônimas: imagem e semelhança. Agora volta aqui para o nosso texto aqui, ó, Gênesis 1:2. Quando diz assim, ó, que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Diga, sem forma e vazia. Agora diga isso em hebraico. Em hebraico é assim, escuta. Escuta e repita. Tohu vavorro. De novo. Tohu vavorro. Uma palavra, torro. Outra palavra, vavorro. As duas palavras significam vazia. A terra, porém, estava vazia e vazia. Os escritores em português, quando colocaram sem forma,
não estava se referindo ao formato da terra. Estava se referindo que a terra não estava sem nenhuma forma de vida. Sem forma de vida nenhuma vivendo nela. Ela estava completamente vazia. Porque Deus não havia criado ainda nenhuma forma de vida, nenhum ser vivente para morar na terra. É isso que o versículo 2 está dizendo, nada mais além disso. Moisés, quando escreveu, ele usou o dual enfático, com duas palavras sinônimas, e as duas significam vazia e vazia. Tá? Verhaaretz haitá tohu vavorro. É assim que está em hebraico. Tá? E a terra, porém, estava vazia e vazia. Em português, bastava colocar um adjunto adnominal, aí, ou um advérbio, né? Completamente vazia. Tá? Só isso que está dizendo, é uma ênfase. Já que vocês estão aprendendo aqui do dual, né? Então, o dual enfático pode surgir com a repetição da mesma palavra, como no caso do em verdade e em verdade, duas palavras sinônimas, imagem, semelhança, torro, vavorro, e o terceiro, né, com narrativas duplas. Narrativas duplas. O que são narrativas duplas? Vamos falar de um caso que tem na Bíblia. Mateus, quando escreveu o Evangelho, diz que lá Jesus expulsou os demônios de 2 endemoninhados gadarenos. Já lembram disso? E depois ele curou 2 cegos em Jericó. Marcos e Lucas escrevem a mesma história, mas eles dizem que era só um endemoninhado gadareno e só um cego de Jericó. E Marcos ainda dá o nome do cego, que era o Bartimeu. Lucas não dá o nome, Marcos dá o nome, que é Bartimeu. E Mateus, quando conta a história do cego Bartimeu, diz que eram 2 cegos. E diz que eram 2 endemoniados. Lembra daquele endemoniado que Jesus expulsou os demônios e os demônios entraram nos porcos? Lembra dessa história? Então, Marcos diz que era um endemoniado, Lucas diz que era um endemoniado, Mateus diz que eram 2 endemoniados. E o cego de Jericó, aquele cego que gritou, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lembram? Mateus diz que eram 2 cegos gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Teve uma mulher uma vez que chegou para ele e falou assim: pastor, meu marido não é crente, né? E aí ele pegou a minha Bíblia e começou a ler, mas ele estava lendo a Bíblia para achar coisa para falar contra. Aí ele chegou para ele e falou assim: olha assim, a Bíblia de vocês mesmo se contradiz aqui. Ó. Mateus aqui diz que eram 2 endemoniados e 2 cegos. Já Marcos diz que é um cego e um endemoniado, e Lucas diz que é um cego e um endemoniado. Como é que você explica isso? Eu não sabia explicar. Vê como o demônio é endemoniado? O cara que não quer nem saber de Deus acha isso na Bíblia para combater quem crê na Bíblia. Mateus, que era um dos 12 apóstolos de Jesus, tá? Eu já falei para vocês isso aqui na introdução ao Novo Testamento. Mateus, diferente de Marcos e de Lucas, Mateus escreveu o Evangelho, a intenção dele, do autor de Mateus, era exclusivamente evangelizar judeus.
Mateus não escreveu o evangelho para evangelizar gentios, pessoas de outras nações. Mateus escreveu para evangelizar judeus. Só que ele não sabia que ele estava sob a inspiração do Espírito Santo e que através dele Jesus estava escrevendo um livro inspirado para ficar aqui na Sagrada Escritura para todos nós. E na cabeça de Mateus, como ele estava escrevendo para evangelizar judeus, judeus que conhecem muito bem a sua língua mãe, a aramaica, e a filha dela, a língua hebraica, e que conhecem muito bem, tá, o singular, o dual, o plural, e como que um dual entra numa narrativa, como que um dual entra aí numa literatura. Mateus aproveitou e, ao contar esses 2 milagres, do endemoniado e do cego, ele usou narrativas duplas. O dual pode ser usado na literatura hebraica como narrativas duplas. Mateus sabia, e ele estava presente lá com Jesus, e Mateus sabia que era um endemoniado, e sabia que era um cego, não eram 2. Mas quando ele escreveu, ele colocou 2 endemoniados e colocou 2 cegos. Porque ele sabia que quando os judeus lessem o seu livro, os judeus iam entender que era um endemoniado, que era um cego, e que o autor usou narrativa dupla para dar ênfase nesses 2 milagres. Entendeu? Oi? Mesmo em grego. Ele escreveu em grego, mas na época que Mateus escreveu em grego, né, a época de Jesus, a época dos apóstolos, a época da igreja, Israel, todo israelense, todo judeu falava fluentemente aramaico, hebraico e grego. E também falavam o latim, porque o latim era a língua do Império Romano que tinha conquistado eles por último. Falavam o grego, porque o grego, quando a Grécia os conquistou. Então, mesmo escrevendo em grego, como está escrito em português, em verdade, como está escrito em português nós lemos, né, lemos imagem e semelhança, tá? Mesmo usando o grego, ele usou esse subterfúgio, porque mesmo tendo escrito em grego, os judeus se conhecem a língua grega, e aramaica, e hebraica, e o latim, iam saber, só os judeus iam saber que ele estava usando ali uma narrativa dupla, porque ele queria dar ênfase para esses 2 milagres. A pergunta é, por que ele deu ênfase para esses 2 milagres? Por que ele não deu ênfase para outros milagres? Multiplicação dos pães. Aí realmente não foi narrativa dupla. Aí teve 2 multiplicações dos pães. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e sobraram 12 cestos cheios. Na segunda multiplicação dos pães, eram 4.000 homens, 1.000 a menos, né? 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e sobraram 7 cestos cheios. Foram 2 eventos separados e diferentes. Mas o endemoniado gadareno era um só, e o cego de Jericó era um só. E Mateus colocou ali 2. Para quê? Para que os judeus que fossem ler, porque ele estava escrevendo para os judeus, entendessem que ele estava usando a narrativa dupla do dual para dar ênfase, dentre todos os milagres realizados por Jesus, nesses 2 milagres aí. Por quê? Resposta: porque esses 2 milagres, tá, foram 2 sinais
marcando a chegada do reino de Deus na terra com Jesus. Ok? O reino de Deus chegou com Jesus. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, foi preparada a vinda do reino. Com Jesus, chegou o reino. Por isso que João Batista pregou. Mateus 3:1, João Batista pregou: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino está próximo. O reino de Deus está próximo. E Jesus começou a pregar também, Mateus 4:11, a mesma palavra: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, o reino de Deus, próximo aí, a palavra próximo aí não é próximo, não é proximidade temporal, não é próximo de tempo, é próximo de alcance. O reino de Deus agora está ao alcance de nós, porque ele chegou com a pessoa de Jesus. E a prova de que o Filho de Deus chegou, a prova de que o Messias prometido no Antigo Testamento chegou, é que ele vem com o poder de expulsar demônios e de curar cegos. No Antigo Testamento tem milagres? Tem milagres? Muitos milagres. Mas tem alguma expulsão de demônios? Tem alguma cura de cegos? Tem leproso sendo curado? Tem. Naamã, o leproso, foi curado. Né? Tem morto sendo ressuscitado? Tem ressurreição de mortos no Antigo Testamento. Tá? Mas tem algum endemoniado sendo expulso o demônio dele? Saul ficou endemoniado e Davi não expulsava o demônio dele não, em tocando a cítara. O demônio só se acalmava. Porque o diabo gosta muito de música, então ele se acalma com música. É por isso que ele está tirando as palavras das igrejas e colocando só música, porque o diabo gosta muito disso. Palavra ele não suporta, não, mas música é com ele mesmo, ele gosta de música. Saul, uma vez endemoniado, foi endemoniado até o seu suicídio, até ele mesmo se lançar em cima da sua lança no final da sua vida. Tá? Nunca foi liberto. No Antigo Testamento, tinha algum profeta expulsando demônio? Elias, Eliseu, Isaías, Moisés, algum deles expulsou o demônio? Não expulsava, não acontecia expulsão de demônios no Antigo Testamento. E aconteceu alguma cura de cego? Nenhuma cura de cego no Antigo Testamento. Por quê? Porque esses 2 milagres estavam profetizados para se cumprirem somente com a vinda de Jesus. Abrem Isaías 61. Isaías 61, né? Isaías 61, versículos 1 e 2. Isaías 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, tá? E pôr em liberdade os algemados. O texto que nós temos em português engoliu uma cura aí. Dar vistas aos cegos. Está vendo? Como nós não podemos confiar nas traduções em português? Tá? Agora, em hebraico, existe dar vistas aos cegos, além de libertação aos cativos de Satanás. Esse mesmo texto que nós lemos aí de Isaías 61, Jesus leu na sinagoga de Nazaré, depois do jejum de 40 dias no deserto. Lucas capítulo 4. Vamos lá em Lucas capítulo 4. Depois da tentação no deserto, Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde ele foi criado, né?
E olha só, Lucas 4,16 em diante. Lucas 4,16 em diante. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ele achou Isaías 61, que nós acabamos de ler, né? Ele achou exatamente Isaías 61, 18 e 19. Ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Aqui tem, tá vendo? Restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E no versículo 21 ele disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, quando Jesus disse, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, ele disse, eu sou esse aí, ó. Eu sou esse ungido do Senhor. E eu vim para quê? Eu vim para quê? Eu vim para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, tá? Cativos de Satanás, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui estão incluídos nessa profecia expulsar demônios e curar os cegos. Milagres que foram resguardados apenas para a chegada de Jesus, quando Jesus veio. Ok? É por isso que Mateus, quando escreveu, usou narrativas duplas para falar do endemoniado gadareno e para falar da cura do cego de Jericó, Bartimeu. Ok, amados? Quem não estudar a Bíblia nunca vai saber isso, né? Mas agora vocês já sabem, não é isso? Pois não. Oi? Não, não é que se retirava dele, mas voltava. Entendeu? Não havia uma real libertação. O espírito maligno se retirava por um pouco, mas voltava do mesmo jeito. Dali a 15 minutos já estava de volta de novo. Ia só beber um cafezinho, já voltava rapidinho de novo, já estava lá. Né? E pior que Jesus dizia, né, que quando um espírito maligno sai de um homem, e quando ele volta, vem com mais 7. E o estado dessa pessoa se torna pior do que antes. Foi por isso que Jesus falou da diferença entre expulsar e exorcizar. Tá? Jesus não pratica exorcismos. Exorcismo é antibíblico, é anti-evangélico. Isso que Davi fazia era exorcizar, entendeu? No exorcismo, o demônio sai, aí como Jesus disse, vai por lugares áridos, não encontrando aonde repousar, volta para o lugar de onde saiu. E encontrando aquele lugar vazio, ele vai, chama outros 7 espíritos piores do que ele e entram de novo nesse lugar e o estado dessa pessoa fica pior do que era antes. Isso aí era uma prática exorcista, tá? Uma prática de exorcismo. O exorcismo, ele sempre foi praticado desde as primeiras religiões que surgiram na Terra, como por exemplo, a religião mais antiga da Terra é uma religião diabólica, que é o hinduísmo. O hinduísmo, que tem várias ramificações,
Uma delas é o espiritismo, e os vários espiritismos, né? Todos os espiritismos ou espiritualismos são ramificações do hinduísmo e eles praticam exorcismo. É por isso que aqui no Brasil, tá, já era antigo aí nos centros espíritas chamar exorcismos de sessão do descarrego. As pessoas iam lá para se descarregarem, porque estavam muito carregadas de espíritos malignos, eram lá se descarregar. Depois a Igreja Universal do Reino de Deus pegou essa mesma nomenclatura para usar isso lá nas suas sessões do descarrego. Horrível. Além do hinduísmo, outras religiões, o budismo também, que é uma das facções do hinduísmo, pratica exorcismo, tá? Antes da vinda de Jesus, surgiu durante 400 anos entre Malaquias e Mateus, tá? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento tem 400 anos, um período chamado de período interbíblico, tá? 400 anos. Durante esses 400 anos é que o judaísmo foi estabelecido como religião. E quando o judaísmo foi, em Israel, estabelecido como religião, ele sofreu ramificações. É por isso que na época de Jesus tinha os fariseus e tinha os saduceus, estão lembrados disso? Então, e uns não concordavam com os outros, tinham doutrinas diferentes, são facções religiosas. Também nasceu aí nesse período os exorcistas judeus. Judeus que praticavam exorcismos, que expulsavam demônios. Foi por causa disso que Jesus contou essa história do demônio que sai e volta com mais 7. Porque Jesus já sabia da existência desses exorcistas. E quando os escribas e fariseus falavam que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, ele falou assim, ó, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem o expulsam os seus filhos? Porque os filhos deles praticavam os exorcismos. E a Bíblia fala de um judeu chamado Seva, que tinha os seus filhos que praticavam exorcismo. Lá na época do apóstolo Paulo, e a gente lê lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que esses meninos foram lá, né, expulsar um demônio lá, e usando o nome de Jesus. Mas eles não eram cristãos, eles eram judeus. E falou assim para os demônios, né? Nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí os demônios responderam para ele assim, ó, nós conhecemos muito bem quem é Jesus. E sabemos também quem é Paulo. E vocês são quem mesmo? E esse endemoniado pulou em cima desses meninos, que machucou eles, né, saíram de lá sangrando com as vestes rasgadas, de tanto que apanharam, né? Foi um verdadeiro MMA de demônios na vida desses meninos. Isso é exorcismo. O catolicismo, depois da instituição da Igreja Católica, do ano 300 para cá, o catolicismo também criou a ordem dos padres exorcistas. A ordem dos padres exorcistas. O catolicismo pratica esse exorcismo através dessa ordem dos padres exorcistas. Quem viu o filme Exorcista, foi lá um padre, esse padre era da ordem católica dos padres exorcistas. Ele tem que colocar uma estola roxa aqui no peito, levar uma malinha lá cheia de coisa, uma delas é água benta, e joga água benta no demônio lá, né? E começa a falar lá em latim, abis conjuro te in nomine patris, né? Falar em latim com o demônio, aquelas coisas. Isso é exorcismo, os exorcistas católicos, tá? Jesus não praticou exorcismo. Jesus praticou expulsão de demônios. É diferente. A expulsão de demônio acontece assim. O demônio sai porque Jesus entra. Esse demônio vai voltar, mas a casa não vai estar vazia, porque Jesus está lá dentro.
O Espírito de Deus está lá dentro. Essa pessoa agora é de Deus. Esse demônio não pode trazer mais 7, ele tem que sair. Ele faz fugir por 7 caminhos. Tremendo de medo, porque aquele lugar que ele estava, agora está ocupado pelo verdadeiro dono, que é Deus, pelo verdadeiro Espírito, que é o Espírito Santo, que mora no templo, que é o nosso corpo, e o demônio não pode mais entrar nesse corpo. É por isso que nenhum verdadeiro crente jamais fica endemoniado de novo. Pessoas em igreja que ficam endemoniadas porque nunca foram crentes de verdade. Jesus não está dentro delas, porque Jesus está dentro lá, se o Espírito Santo está dentro, demônio nenhum mais entra. Eles foram expulsos, e essa expulsão é definitiva. Eles não entram mais. E é isso que Jesus praticava, e é isso que Jesus também ensinou para nós. Marcos capítulo 16, aos que crerem em mim, acompanharão esses milagres. Entre eles, expulsarão demônios em meu nome. Em nome de Jesus, por quê? Porque é do jeito de Jesus. Expulsando demônios, mas colocando Jesus aí dentro da vida dessa pessoa. Porque esse demônio vai voltar. E ele não pode encontrar essa casa, esse lugar de novo, vazio. Tem que encontrar aí cheio, porque agora tem dono aqui, ele não pode mais voltar aí nunca mais. Perceberam então a diferença? Tudo isso para explicar, né, por que Mateus usou essas duas narrativas. E a cura de cegos? A cura de cegos, porque a cura de cegos representava a cura da cegueira espiritual das pessoas. Que Jesus, com a chegada de Jesus, as pessoas agora vão enxergar a verdade, vão enxergar a doutrina do reino de Deus, vão enxergar o caminho da salvação em Cristo Jesus. Por isso a cura dos cegos. Por isso Deus, olha, é um capricho de Deus, reservou esses 2 sinais para a vinda de Jesus. Ok? Todo mundo entendeu isso aí muito bem? Volta para Gênesis agora. Nós temos tempo ainda. Volta para Gênesis. Essas curiosidades aí de Gênesis eu coloquei bem no princípio aí para vocês, tá? E lembrando de uma coisa, tá? Essas 2 obras principais de Deus aqui, ó. As 2 obras principais de Deus. A primeira criação e a segunda criação, que é a salvação. Essas 2 obras de Deus, tá, são realizadas por ação do próprio Deus nas suas 3 pessoas. Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo agiram na primeira criação, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo também agem juntos na obra da salvação. Tá? Não é uma coisa separada, que o Pai faz uma coisa, o Filho faz outra coisa, o Espírito Santo faz outra coisa. Não, eles fazem juntos. Eles trabalham juntos na mesma obra. Por isso que no início aí da Bíblia, né, no Gênesis 1, do 1 agora até o 3, nós lemos o 1, o 2, e o 3 começa assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Repita. Geralmente a palavra Deus é usada para definir a pessoa do Pai. Então a pessoa do Pai está aí escrito aí, né? Como o nome de Deus. O Espírito Santo está bem aí no versículo 2, ó. Repita aí, ó. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aonde está Jesus? Disse Deus. O quê? Deus criou com a sua palavra, com a palavra que ele disse. A palavra que Deus disse é Jesus. Jesus é a palavra criadora, Jesus é a palavra criadora e Jesus é a palavra salvadora. Jesus é a palavra
nas duas criações. Jesus é a palavra por meio da qual Deus chamou tudo à existência. Deus não criou usando as mãos. Deus usou criando a palavra, chamando à existência, usando a palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E assim Deus foi continuando a dizer aí. Se você continuar a ler o capítulo 1, Deus dizendo, falando, e pela sua palavra, as coisas passando a existir, pela palavra ele chama a existência. O Pai, né, usando o seu Filho como a palavra criadora, e o Espírito Santo aí, pairando sobre tudo, manifestando aí também o seu poder de criação. E a mesma coisa acontece na obra da salvação. Ok? Muito bem. Agora Gênesis 1 todinho aí, tá? Essa coisa bonita aí da criação, dos primeiros 6 dias, onde Deus criou todas as coisas. Então nós temos que pular agora para o principal ser da criação, que é o homem. Então pule para o versículo 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é o dual, né? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Leiam vocês o 26 inteiro. Glória a Deus. Então, é o único versículo que vai citar agora o verbo fazer na primeira pessoa do plural. Façamos. E aqui realmente está implícita aí a ideia das 3 pessoas falando juntas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo juntos: façamos o homem, né? Ou o Pai, também disse Deus, falando com Jesus e falando com o Espírito Santo: façamos o homem, nós 3 aqui vamos fazer o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem, tá? Portanto, é um ser em toda a criação, de toda a criação, o homem é o ser mais importante. O homem é o principal ser que Deus quis criar. Ok? Por isso que o homem é descrito por Davi no Salmo de número 8. Vamos abrir lá o Salmo de número 8. E vocês todos têm a Bíblia revista e atualizada, não vai ter problema, tá? Salmo de número 8, versículo 4 e 5. Salmo 8, versículo 4 e 5. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Leia os 2 versículos. Muito bem que as nossas Bíblias aqui são revista e atualizada, né? A Bíblia mais usada nas igrejas evangélicas aí no Brasil inteiro não é a revista e atualizada, é a revista e corrigida. E na revista e corrigida está escrito assim: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. O texto original hebraico não é anjos, é Deus. Portanto, a revista atualizada nossa está correta, tá? Que o homem foi feito, então, por um pouco menor do que
Deus. Então aqui o que nós vemos? Nós vemos aqui a hierarquia da criação. A hierarquia da criação. Em primeiro lugar está o Criador. Em primeiro lugar está o Criador, Deus. Na sua essência único Deus, e na sua trindade pessoal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Criador. Abaixo do Criador, um pouco menor do que Deus, o homem. Abaixo do homem, os anjos. E abaixo dos anjos, o cosmos. Essa é a hierarquia da criação. Toda a criação está abaixo do Criador. Toda a criação está abaixo do Criador. Não está nem no mesmo patamar e nem acima. Toda a criação está abaixo do Criador. E a principal criação abaixo do Criador não são os anjos, são os homens. Os homens são superiores aos anjos. Os anjos são inferiores aos homens. 1 Coríntios capítulo 8, se eu não me engano, é o capítulo 8, que Paulo diz: não sabeis que vamos julgar os anjos? Quem julga quem? Não, os anjos mesmo. Vamos julgar os anjos. Os anjos santos, eles trabalharam direitinho, vocês nos ajudaram bem, né? Ô anjo, aquele dia você chegou atrasado? Não, esse dia você chegou certinho. Né? Vamos julgar os anjos. Como será, não sabemos. Jesus que vai nos ensinar. Né? Julgaremos os anjos. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios. Né? Mas não fala como, porque não está revelado como. É Jesus que vai nos mostrar como. Isso nos mostra que os homens são superiores aos anjos. Diga, Ava. Aham. Uhum. Aí está anjos, por quê? Porque o autor de Hebreus não estava usando o Antigo Testamento em hebraico. Ele estava usando o Antigo Testamento em grego. Os gregos, os escribas, 2 séculos antes de Jesus, os 70 escribas judeus, 70 homens judeus, que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, quando eles chegaram aí no Salmo 8, e lá estava escrito Elohim, um pouco menor do que Deus, por algum motivo, eles acharam isso demais. E ao invés de Deus, eles mudaram para anjos. Então, o Antigo Testamento grego, que se chama a Septuaginta, ou seja, a tradução dos 70 que traduziram do hebraico para o grego, ele vai ter algumas diferenças, e essa aqui é uma delas. Quando o autor de Hebreus escreveu a carta aos Hebreus, o Antigo Testamento que ele usou para citar, para fazer essa citação, não foi o hebraico, ele usou o grego, e por isso ele colocou anjos. Mas anjos está errado. Aham. Anjos, Aí é anjos. Por exemplo, não foi a anjos que ele sujeitou, foi a homens que ele sujeitou. Entendeu? Porque os homens são maiores do que os homens são maiores do que os anjos, tá? Os anjos são serviçais.
Eles vêm para nos servir. Por isso, Hebreus 1,14. Eles são espíritos ministradores enviados por Deus, é claro, a serviço dos que hão de herdar a salvação. Tem o quê? Isso. Por enquanto nós estamos falando antes da queda, né? Estamos falando agora antes da queda, né? Antes da queda, né? Depois da queda, o homem que era para ser o principal ser, se tornou o pior ser da criação. Pior do que qualquer anjo, pior até do que os demônios. Olha, mas o homem pode fazer coisa que até Satanás duvida. E pior do que tudo que existe na natureza. Pior do que os animais, pior do que tudo. O homem, hoje, o homem após o pecado, o homem é o pior ser da criação. Tá? A devastação que o pecado realizou no homem é incalculável. Que é o que a gente lê de Gênesis 3 para frente, tá bom? Mas vamos voltar para antes dessa desgraça acontecer. Vamos voltar aqui, né? Quando o homem, então, foi criado um pouco menor do que Deus e, olha só o dual de novo, aqui no Salmo 8, versículo 5, tem o dual de novo, ó. O dual com palavras sinônimas, duas palavras sinônimas, de glória e de honra, o coroastes. O homem foi criado, coroado de glória e honra. A glória e honra com a qual o homem foi coroado é a imagem de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. O homem foi o único ser da criação ao qual Deus deu a glória e a honra imerecida de serem criados à imagem de Deus. Ok? Na aula que vem, sexta-feira que vem, além de passar para vocês, porque né, o quarto passo, eu vou falar o que significa essa imagem, tá? Essa imagem de Deus no homem, que faz com que o homem seja definido como o ser mais importante da criação, criado apenas um pouco menor do que Deus. Então vamos continuar essa aula aqui, e além dessa aula vamos dar o quarto passo do método de estudo bíblico indutivo.